Mateus capítulo 19. Mateus 19, a partir do versículo 16. Mateus 19, a partir do verso 16. Antes de nós lermos o texto, queridos, deixa eu dizer algo para vocês aqui. Eu sei que hoje também é dia de festa. E literalmente é dia de festa, queridos. A palavra de Deus diz que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. Você sabia disso? Como uma alma se rende a Jesus, há festa nos céus. E hoje nós temos ali 9 pessoas, 9 vidas preciosas que vão declarar isso. Então é dia de festa. E se há festa nos céus, é para ter festa aqui. Então eu sei que vocês todos vocês vieram para festejar junto conosco. Mas eu sei também que nós não estamos aqui por um acaso. E eu sei que não é só dia de festa. Eu sei que é um dia que o Senhor marcou comigo e com você para trazer uma palavra para o seu coração. E como diz a nossa liderança, apesar de mim, apesar da minha vida, eu creio que Deus tem uma palavra para comunicar a você. E que Deus me use como instrumento dele para ministrar essa palavra. E o que eu peço e oro a Deus é que o seu coração nesse momento esteja preparado como uma boa terra para receber essa semente. Amém? Em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que toda preocupação agora, tudo que você estava preocupado, inquieto, ansioso, que possa te atrapalhar de ouvir o que Deus quer falar com você, que não prevaleça agora, em nome de Jesus. Que o Senhor te ajude a aquietar o seu coração, a abrir os seus ouvidos e receber a palavra que Deus tem para você nessa noite. Amém? Em nome de Jesus, assim eu oro, em nome de Jesus. Mateus 19, a partir do verso 16. Diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso eu tenho obedecido. Que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiveram deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais. Você vai ver num outro evangelho que é chamado de evangelhos sinóticos, né? Evangelho que escreveu aí, se eu não me engano, Lucas. Você vai ver que vai falar, receberão 100 vezes mais ainda nessa vida. 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Até aqui, queridos. Eu quero compartilhar o seu coração. Eu vou tentar ser breve aqui.
A gente ainda tem o momento do batismo. E depois eu quero todos vocês convidados. Depois do batismo a gente vai ter um momento de comunhão muito gostoso, um almoço. Gostaria de convidar vocês para estarem conosco, tá bom? Mas aqui, queridos, eu quero, baseado nesse texto e um texto propício para esse momento, para esse dia de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre vida eterna. Vida eterna. E a primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração é sobre o desejo e a existência de vida eterna. Aí no versículo 16 diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Amados, não é de hoje. Aliás, desde quando o homem foi criado, existe no coração do homem um desejo por vida eterna. Um desejo por viver eternamente. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, eu vou só citar, não vou lá para a gente ganhar tempo. Mas Eclesiastes 3:11 é um texto que diz que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então existe esse desejo no coração do homem. Na verdade, queridos, ninguém quer morrer. Alguém aqui quer morrer? Ninguém. Eu digo para você, queridos, e aproveitando até esse gancho, até mesmo você, de repente que está aqui ou está nos ouvindo, até mesmo você, que porventura em algum momento na sua vida pensou em dar cabo da sua vida, pensou em tirar a sua vida, eu quero dizer para você, nem você quer morrer. Na verdade o que você queria, ou se você está ouvindo o que você quer, tomara que não esteja ninguém aqui nem ouvindo assim, mas não é morrer, você quer só acabar com a dor. Você está sentindo uma dor de uma forma ou de outra e você acha que a solução, que se de repente tirar a própria vida, vai acabar com essa dor. E eu quero dizer para você que isso é um engano. É um engano. Mas há um desejo no coração do homem, queridos, pela eternidade. E sabe por quê? Porque Deus nos criou para isso. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Deus não nos criou para a morte, para morrermos. Hoje o ser humano experimenta a morte consequência do pecado. Mas eu digo para você que o homem tem uma alma que é eterna. E essa ela vai para um destino. E há um desejo no coração de todos, pela eternidade. E esse jovem chega até Jesus e fala: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Ele expressa aqui que havia um desejo no coração dele de vida eterna. E há um desejo no coração de todos, queridos, pela vida eterna. E Jesus nos ensina nesse texto que existe vida eterna. Jesus não falou para o jovem aqui: ó jovem, não, aqui o que você semear, você vai colher, né? Faz o que é bom, porque aqui você vai colher o que é bom, você vai colher o que é bom, mas depois que morreu, findou, acabou. Jesus falou isso para ele? Não, queridos. Jesus começa a falar para ele aqui o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Ou seja, existe uma vida eterna. Daniel capítulo 12, verso 2. É aquele texto que diz assim: multidões que dormem no pó da terra ressuscitarão. Se puder ir projetando, pode projetar para mim, Lorena. Eu vou citar, mas pode projetar para o pessoal aí acompanhando. Daniel 12, 2. Multidões que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Então que vai haver ressurreição de mortos, queridos? Vai haver. De justos e de injustos. Ambos vão ressuscitar. Só que alguns, os que serviram a Jesus, receberam a Cristo, vão ressuscitar para a vida eterna com o Senhor. Aonde não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais tristeza. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo, por mais que a gente não goste de ouvir, mas também vão ressuscitar. Mas vão ressuscitar para um destino de perdição eterna, para um desprezo eterno, para a vergonha eterna. Mas que há uma eternidade para todos há. Amém, queridos? É o que diz essa palavra. Então a primeira verdade que eu vejo nesse texto é sobre o desejo e a existência de vida eterna. Nós temos esse desejo e existe vida eterna. Não se deixe enganar como muitos acreditam. Não, faz o que você tiver que fazer aqui, aproveita bem a sua vida. Com isso eu não estou dizendo que você não deve aproveitar a vida. Por que depois que morreu acabou? Não acabou não.
Nós estamos aqui numa preparação para a vida eterna. E a nossa vida aqui é um sopro, é rápido, vai passar. E para onde é que nós vamos quando nós fecharmos os nossos olhos? Esse corpo vai se decompor, mas você tem uma alma, você tem um espírito precioso, e que vai para um lugar de destino. E esse destino não é Deus de maneira unilateral que escolhe. Nós escolhemos junto com Ele. Nós decidimos junto com Deus. Quando nós dizemos sim, quando nós respondemos ao chamado dEle, quando nós respondemos de maneira favorável ao Espírito Santo dEle. Como diz a palavra de Deus, que é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Só que se hoje vocês ouvirem a sua voz, como diz em Hebreus capítulo 3, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque nós precisamos abrir o nosso coração para o chamado dEle nas nossas vidas. E responder sim. Amém? Mas vamos lá, em segundo lugar, o que é que eu observo nesse texto e eu quero compartilhar o seu coração. Ainda no verso 16. Esse jovem que se aproxima, ele diz: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Em segundo lugar, eu quero falar sobre as boas obras e a vida eterna. Até os dias de hoje, queridos, muitas pessoas tentam alcançar a vida eterna fazendo boas obras. As pessoas acham que basta ser uma pessoa boa, basta eu ser bonzinho, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu faço boas obras, eu faço caridade, eu faço assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não minto, eu sou uma pessoa joia, 10, eu mereço ir para o céu. Eu mereço a vida eterna. Deixa eu dizer algo para vocês, queridos, ninguém merece vida eterna. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos, separados da presença de Deus. E que o salário, em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas todos pecaram. Nós já nascemos, a nossa natureza é pecaminosa. Nós já nascemos em pecado, com uma natureza pecaminosa. E o único meio, queridos, de vida eterna é através de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, o verso 8 e o verso 9 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, bata no peito, eu fui bom e eu mereci estar aqui. Ninguém merece. Por mais que você seja bom, por mais que você faça caridade, por mais que você ajude as pessoas, ninguém merece vida eterna, queridos. A vida eterna é a graça de Deus, mediante a fé. Nós precisamos responder com fé. Amém, queridos? Então, muitas pessoas tentam se achegar a Deus. Muitas pessoas acham que vão herdar a vida eterna, fazer boa. Esse jovem perguntou para Jesus: Mestre, o que eu faço de bom para herdar a vida eterna? Não é o que você faz de bom. É graça, é favor imerecido, através da sua fé. Amém? Você vai ver isso também, só vou citar o texto, João, capítulo 5, verso 24. Puder projetar para mim, João 5, 24. Olha o que diz aí: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem é que tem a vida eterna, queridos? Quem ouve a minha palavra e crê. E não será condenado, mas passou da morte para a vida. Então é quem ouve a minha palavra e crê. Outro texto. Evangelho de João, no mesmo Evangelho, 14, 6. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Olha o que diz aí. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu não sei se de repente você já falou, ou já ouviu, ou teve algum amigo de uma outra religião, e aqui eu não estou desfazendo de ninguém. De repente você que está aqui conosco, às vezes é católico, espírita, umbandista, kardecista. Eu não estou discriminando ninguém. O que eu estou querendo dizer para você, nessa manhã, queridos, é que só tem um caminho. Não existe aquela conversa, de repente se você já ouviu, todos os caminhos levam a Deus. No final das contas, todos os caminhos levam a Deus.
Não interessa se você é de religião A, B, C, D. No final, tudo vai levar a Deus. Isso é um engano. É uma mentira. Só tem um caminho que leva a Deus. E não é a Paz Church de Marília, não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, não é a Congregação Cristã. O único caminho que leva a Deus se chama Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, todo aquele que ouve a sua palavra, abre o seu coração, crê em Jesus e se rende a Ele, esse é salvo. Esse tem a vida eterna. Porque diz a palavra, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem nele crê é salvo. Mas quem nele não crê, já está condenado. Não porque ele é mau, não porque ele é ruim, não porque ele quer lançar as pessoas na perdição eterna, no inferno, não. Mas porque rejeitou a Cristo. Rejeitou o seu sacrifício. Rejeitou o que Cristo fez por ele. Eu costumo dizer aqui, queridos, ninguém vai para um destino de perdição eterna porque roubou, matou, adulterou, estuprou, ou seja, a pior atrocidade que tenha feito. Mas existem pessoas que infelizmente vão para um destino de perdição porque rejeitaram a Cristo. Rejeitaram a cruz de Cristo. Amém, queridos? Em terceiro lugar, o que eu quero compartilhar com vocês dentro desse texto, versículo 17 e versículo 19. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, jovem. Honra teu pai e tua mãe, jovem. E honra teu pai e tua mãe, jovem. E aqui também está, honra teu pai e tua mãe, jovem. Depois dessa, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Sabe o que eu vejo de impressionante nesse texto, querido? Esse jovem pergunta para Jesus, mestre, o que eu faço para perder a vida eterna? Jesus falou, você conhece os mandamentos. E aí Jesus começa a falar uma lista aqui. Não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não dará falso testemunho. E esse jovem diz para Jesus, eu tenho obedecido tudo isso desde a minha mocidade. E Jesus não questionou ele aqui, mentiroso. Tem obedecido não, mentiroso. Jesus falou isso para ele? Não. Só que Jesus ainda falou assim, falta-te uma coisa ainda. Mas antes de entrar nesse falta-te uma coisa, o que eu quero falar é que da obediência que vem pela fé. Jesus fala assim, você quer entrar na vida? Obedece. Obedece. Só que lá em Romanos, se puder projetar para mim, Romanos capítulo 1, verso 5, olha o que diz aí, Romanos 1, 5. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela... A obediência, queridos, vem pela fé. A verdadeira fé, a fé genuína, quando você diz, eu creio em Jesus, eu creio na sua palavra, a verdadeira fé, ela é expressa através da obediência à sua palavra. Se alguém disser para mim, eu creio em Jesus, eu me converti, eu recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu creio, mas ele não anda em obediência à sua palavra? Diz um outro texto, eu vou só citar aqui, lá em 1 João 2,4, pode colocar, 1 João 2,4, olha o que diz aí, aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então pessoas que às vezes frequentam a igreja, pessoas que às vezes vão para a igreja, diz que se converteu, serve a Jesus, fala, eu conheço, você conhece Jesus? Conheço, mas não anda conforme a sua palavra, a palavra de Deus diz que é mentiroso, e a verdade não está nele. Com isso eu não estou dizendo de perfeição, porque senão todo mundo estava perdido.
Mas aquele que conheceu a Jesus de verdade, se converteu de verdade, queridos, ele vai buscar andar em obediência à palavra de Deus. À medida que ele vai conhecendo a palavra, ele vai sendo transformado e ele vai buscando andar em conformidade com o que a palavra diz. Agora, se a palavra diz que se converteu, a pessoa diz que se converteu, ela era mentirosa, continua mentindo, roubava, continua roubando, maltratava pai e mãe, continua maltratando, era embrulhão, continua embrulhão, né? Fazia o mal para as pessoas, continua fazendo, não se importava com ninguém, continua não se importando. Como é que uma pessoa dessa diz que se converteu? Talvez ela está na igreja, seja um religioso, tenha algumas falas religiosas, carrega uma Bíblia debaixo do braço, às vezes seja até membro de uma igreja, mas às vezes não houve uma real conversão. Porque quem diz, aquele que diz eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso. Então a verdadeira fé, a fé genuína, a fé salvífica, a fé que nos salva, é a fé que é expressa através da obediência à palavra de Deus. Nós desejamos, nós ansiamos, por mais que nós somos falhos, mas nós temos um profundo desejo no nosso coração, e nós caminhamos em direção à obediência à palavra. Amém, queridos? Eu me lembro aqui, eu já testemunhei 1000 vezes, vou aproveitar minha mãe aqui. Eu me lembro quando eu me converti, novo convertido, uma experiência que eu tive, e antes de me converter, eu lembro que às vezes eu falava, eu tinha a boca muito suja, às vezes falava palavrão para minha mãe, xingava. Eu lembro uma vez que eu fui, quando eu tinha me convertido, minha mãe mandou eu ir buscar água. Não sei se era galão, garrafinha, buscar água na mina. E aí ela mandou eu buscar água e eu não quis ir. E eu lembro, não sei se ela vai se lembrar disso. E ela falou para mim, filho, é assim que ensina lá na sua igreja? Eu estou mandando, faz uma semana que eu estou mandando você buscar água, você não vai? É isso que ensina lá? Se fosse outrora eu tinha xingado, eu tinha murmurado, eu tinha reclamado. Mas Deus já estava operando na minha vida, queridos. Aí eu engoli aquilo a seco, assim, falei, Eu engoli aquilo a seco, não sei se a mãe vai se lembrar. Mas eu lembro que eu peguei as garrafinhas de água, fui lá, fiz o que ela me mandou, e depois fui pedir perdão. Falei, não mãe, me perdoa, não é isso que ensina lá. Eu estou mudando ainda, eu estou aprendendo, me desculpa, não é isso que o pastor ensina, não é isso que ensina. Eu não deixei a brecha para o diabo, não. Eu fui lá, fiz o que ela me mandou, para não dar essa brecha na vida da minha mãe. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos, é que a verdadeira fé é expressa através de uma mudança de vida. Coisa simples, coisa simples. Uma outra experiência que eu tive disso também, eu me lembro até hoje, eu estava na frente de casa, solteiro ainda. O meu cachorrinho saiu, a Sharon, foi na calçada da vizinha lá na frente, fez cocô. Aquele monte de cocô. Aí a vizinha saiu lá fora e começou a falar um monte. Blá, 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 que seu cachorro sai aqui. Vem aqui, pega esse cachorro, xingou, falou um monte. Aí eu fui lá, peguei uma sacolinha. Até minha mãe falou, minha mãe ainda falou na época, eu falei, não, menino, aqui na nossa calçada, tanto cachorro na rua, vem, faz cocô na calçada aqui, eu não reclamo. Falei, não mãe, mas é o nosso cachorro. Eu fui lá e peguei o cocô que o cachorro tinha feito na calçada. Bobeira, né? Parece bobeira, não parece? Mas isso, queridos, é uma expressão de a mudança, é nas coisas simples. E até hoje eu ensino para o meu filho. Quando eu saio para passear com o meu cachorro, e eu peço para ele passear, eu falo, leva o catacaca. O catacaca é uma sacolinha. Aí ele sai e fala, leva, porque se ele fizer cocô na calçada dos outros, você pega. E às vezes eu saio de madrugada, não tem ninguém vendo. Ele pode fazer, às vezes, não tem ninguém vendo. Mas ainda assim, eu pego o cocôzinho que ele fez ali. Sabe por quê? Ninguém está vendo, mas o meu Deus está vendo. E eu aprendi desde cedo, queridos, o maior desejo do meu coração é agradar o coração do meu Pai. E pode ninguém estar vendo, mas é no momento que ninguém está vendo que você mostra quem você é. O seu caráter de verdade. E você agrada o coração do seu Deus. Amém? Mas vamos lá, senão a gente vai se estender. Em terceiro lugar, versículo 20 ao verso 22. Diz assim, disse-lhe o jovem, a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus
respondeu: se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui eu quero falar sobre uma questão de prioridade, queridos. Observe que esse jovem, o texto indica, tudo indica que ele era um bom jovem. Quando Jesus fala dos mandamentos, ele fala: eu tenho obedecido tudo isso. Honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho. Acredito que ele fazia caridade. Mas a questão não é essa. A questão é que, apesar dele ser uma boa pessoa, Jesus não era a prioridade no coração dele. Porque quando Jesus tocou no ídolo dele, diz que esse jovem se afastou triste. Porque era um bom jovem, ajudava pessoas, honrava pai e mãe, não matava, não roubava. Se fosse nos tempos de hoje, eu costumo dizer, você ia olhar para aquela pessoa e dizer: nossa, esse cara é crente. Esse cara é um cristão de verdade, dá testemunho de verdade. Só que Jesus não era a prioridade no coração dele. E Jesus, conhecendo isso, Jesus falou: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e segue. Jesus não queria ver aquele jovem na miséria, sem dinheiro nenhum. É que Jesus conhecia o coração daquele jovem, queridos. E no coração daquele jovem, a prioridade não era Jesus, mas eram as finanças, era o dinheiro. E aqui eu digo para você, queridos, seguir a Jesus, pertencer a Ele, ser seu discípulo, não é simplesmente uma questão de obedecer um conjunto de normas e regras. Eu disse que a fé é expressa através da obediência. Mas seguir Jesus não é só obedecer normas, regras, né? Não é só isso. Seguir Jesus é colocar Jesus como prioridade da sua vida, acima de tudo e acima de todos. Porque se isso não acontece, queridos, quando Jesus não é a prioridade das nossas vidas, escuta o que eu vou dizer para você agora, presta atenção. Quando Jesus não é a nossa prioridade, mais cedo ou mais tarde, você pode acabar se afastando dele. Que isso, pastor? Estou na igreja, estou firme, estou 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se Jesus não é o primeiro no seu coração, mais cedo ou mais tarde, você pode acabar se afastando dele. Quando é que esse jovem se afastou de Jesus? Quando Jesus pediu aquilo que era mais importante para ele. Diz que ele se afastou triste porque ele tinha muitas riquezas. Então, se Jesus não é a prioridade no seu coração, às vezes você está na igreja, você está até servindo, você está até ajudando, mas Jesus não é a prioridade. Pode acontecer que vai vir uma situação e você se afastar de Jesus. Quando Jesus tocar no seu ídolo, você pode se afastar dele. O seu ídolo pode ser o dinheiro, como desse jovem. Seu ídolo pode ser o seu filho. Seu ídolo pode ser sua esposa. Seu ídolo pode ser o seu esposo. Seu ídolo pode ser o seu carro. Seu ídolo pode ser o seu emprego. E se Jesus permitir que aconteça alguma coisa, você não continua servindo a Jesus. Eu não estou praguejando sobre ninguém não, queridos. Eu estou dizendo algo que está aqui. Sabe uma frase que me dá medo? É quando eu ouço pessoas dizendo assim: meu filho é minha vida. Meu neto é minha vida. É tudo para mim. Ai, se morrer, acabou. Dá até medo. Ame seu filho, ame seu neto. Ame sua esposa, ame sua esposa. Mas ele não pode ser a sua vida. Sua vida tem que ser Jesus. Porque se sua vida for o seu neto, seu filho, sua esposa, seu esposo, pode acontecer de um dia ele ser tirado. E quando ele for tirado, você não vai permanecer. Porque ele era a sua vida, e não Jesus. Em nome de Jesus, que isso não aconteça na vida de ninguém. Eu não estou falando isso para ninguém. O que eu quero é alertar você, queridos, que a sua vida precisa ser Jesus. Mais uma vez, ame seu neto, ame seu filho, ame sua esposa, ame seu esposo, mas não pode ser acima de Jesus. E Jesus deixa bem claro: quem vir a mim
e não deixa seu pai, sua mãe, seus campos, seus filhos, né, que não deixa isso, não pode ser meu discípulo. E quando ele fala de deixar, ele não está falando de abandonar, de não amar. Ele não está dizendo isso. O que ele está falando é de apego, desapego. Você tem que ser tão desapegado que você está disposto a tudo. Agora, se você for mais apegado a eles, a ponto de quando Jesus te pedir algo, você não deixar, você não pode ser discípulo de Jesus. Então ele está falando aqui de desapego. Você é tão apegado a isso, que quando Jesus pedir algo para você, não posso. Não posso, Jesus. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Amém, queridos? Então é uma questão de prioridade, para resumir esse tópico aqui. Queridos, o que Jesus quer, e ordena, na verdade, ele precisa ser o primeiro no nosso coração. Não é ser cristão, ser crente, não é só um conjunto de normas e regras. Que muitas pessoas aí fora que ainda não conhecem Jesus, acham que ser crente é isso. E acham que ser crente é uma chatice. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não, ser cristão é você colocar Jesus como prioridade na sua vida. E quando você coloca de verdade, você vai saber o que pode e o que não pode. Você vai saber o que Deus quer e o que Deus não quer. Você mesmo vai deixar as coisas que desagradam a Deus. E vai começar fazendo aquilo que o agrada. Quando Jesus for primeiro no seu coração. Amém, queridos? Em quarto lugar, nós já estamos encerrando. Versículo 27 e 29. Olha o que diz aí. Mateus 19, 27. Então Pedro lhes respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: Digo-lhe a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem... Aliás, desculpa, queridos, versículo 26. Verso 26. 25 e 26. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Em quarto lugar, queridos, eu quero falar aqui sobre a impossibilidade de se salvar. Aqui diz que para o homem é impossível. Por mais que a gente faça, a gente não pode se salvar. Mas para Deus, tudo é possível. Mas eu quero dizer que você, na força do seu braço, você não pode alcançar a vida eterna. Você não pode alcançar a salvação, por mais que você faça. Até outra coisa eu vou dizer para você, que luta contra o pecado. Nós lutamos contra o pecado todos os dias, queridos. Na força do nosso braço a gente não consegue. Você tem lutado contra esse pecado de não olhar, contra esse pecado de não falar, contra esse pecado desses pensamentos que tem vindo. Você tem lutado contra esse pecado de atitudes. Mas deixa eu dizer para você, você pode morrer de desejar fazer o que é certo. Se não for pela graça de Deus, queridos. É a graça de Deus que nos capacita a andar de acordo com a palavra dele. Mas o que eu quero dizer para você é que é impossível nos salvarmos na nossa força. Mas para Deus é possível. E aqui eu peço que projete um texto para mim. Salmo 49, 7 e 8. Salmo 49, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: Homem algum pode redimir o seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Ninguém pode pagar um preço. O único preço que pode resgatar uma vida foi o preço que foi pago na cruz do Calvário. Quando Jesus derramou o seu sangue e pagou o preço pelos nossos pecados. Amém, queridos? Em último lugar, para eu encerrar essa mensagem com vocês. Agora sim o verso 27 e o verso 29. Então Pedro respondeu: Nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Versículo 28. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram
também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casa, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Deixa eu dizer algo para vocês, queridos. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Sabe por que a gente continua? E aqui eu quero, não sei se eu vou te desanimar ou te encorajar, principalmente você que é cristão. Mas não, essa palavra é para encorajar. Sabe por que a gente continua servindo a Deus? Mesmo nas provas, mesmo nas lutas, mesmo passando por sofrimentos, porque de repente às vezes você foi enganado. Alguém te disse que você via Jesus, que agora é só vitória, só vitória, só vitória. E é vitória mesmo. Mas quem disse que você não vai passar por enfermidade? Quem disse que você não vai passar por lutas? Quem disse que você não vai passar por dificuldades no seu casamento? Quem disse que você não vai passar por problemas financeiros? Quem disse que você não vai passar por momentos de angústias? Quem disse que você não vai passar por tristeza? Quem disse que você não vai passar por aflições? Quem disse para você? Aliás, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. Mas sabe por que a gente permanece? Sabe por que eu permaneço? Sabe por que você permanece mesmo passando por tantas lutas? E tem vezes que às vezes parece que a gente serve a Deus, parece que às vezes a gente passa por mais luta do que aqueles que ainda não servem, do que aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. E se não tomar cuidado, às vezes a gente fica igual o salmista do Salmo 73, que ele começou a olhar para a vida dos ímpios e ter inveja. Falou: Senhor, eu que te sirvo, sou afligido constantemente, e aqueles que não te servem, estão lá com saúde, bonitão, forte, dinheiro no bolso, passeando, casamento belezinha, e eu que te sirvo estou sendo afligido, Senhor. Por que isso? Mas deixa eu dizer algo para vocês, queridos. Sabe por que a gente continua servindo a Deus? Porque o alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas. O alvo da nossa fé não está ligado aqui. O alvo da nossa fé é como diz a palavra de Deus, que no ressoar da trombeta, na voz do arcanjo, o próprio Senhor descerá dos céus, os que estiverem vivos vão ter os seus corpos transformados, os que morreram vão ressuscitar, e nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, e diz a palavra de Deus, que nós vamos estar com Ele, com o Senhor para sempre, para sempre. Lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais tristeza, não vai ter mais doença. E é por isso que a gente permanece firme. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, as minhas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós uma eterna glória que pesa muito mais do que todas elas. Por isso, eu fixo os meus olhos não naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu não vejo, porque o que eu vejo é transitório, é passageiro, mas aquilo que eu não vejo é eterno. É eterno. Então é por isso que eu permaneço. Um texto que sempre marcou e marca minha vida até hoje, e que me sustenta nos momentos de lutas, de dificuldades, de tribulação, de angústia, aqueles momentos que parece que eu não quero levantar da cama, mas eu me lembro de um texto, Salmo 119, versículo 92, se a tua palavra não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído, mas porque eu fiz da palavra do meu Deus o meu prazer, a minha vida, eu permaneço. Eu permaneço e eu vou permanecer até o final, até Jesus voltar. Porque seja qual for a prova que eu esteja passando, nem se compara com o que está me aguardando. Não se compara, queridos, com a vida eterna. Então seja o que for, seja a prova que for que você está passando, fica firme, fica firme, fica firme, porque vai valer a pena. Essa vida é um sopro. Logo, logo a gente já não está aqui. Logo, logo a gente vai ser história. Logo, logo a gente passou. E aí, para onde nós vamos? Nós vamos prestar conta diante de Deus. E o que é que você vai ouvir do seu Senhor? Vinde benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim que eu não vos conheço. O que é que nós vamos ouvir naquele dia?
O que é que você vai ouvir, querido? O que é que nós vamos ouvir? Hoje é dia de festa. E não é uma festinha como a festa que nós fazemos lá fora. É festa porque são 9 almas que vão ali declarar publicamente: hoje eu pertenço a Jesus Cristo. A minha vida está entregue a Jesus. Ele é meu Senhor e meu Salvador. E eu deixo de viver para mim mesmo. E a partir de hoje, eu vivo para Jesus. Eu vivo para o meu Senhor. Com dor ou sem dor. Com dinheiro ou sem dinheiro. Com tristeza ou sem tristeza. Com enfermidade ou sem enfermidade. Eu sigo firme seguindo o meu Senhor. Porque eu sei aquilo que me aguarda. Eu sei aquilo que me aguarda. Eu sei disso. Vida eterna, queridos. O que eu estou pregando para vocês aqui hoje, eu acho que é uma das principais mensagens da vida. Vida eterna. Porque nós não somos daqui. Nós somos cidadãos dos céus, peregrinos nessa terra. E um dia nós vamos voltar para o lar, com o nosso Pai. E seja o que for que tenhamos passado aqui, vai valer a pena. Amém? Eu lembro de uma musiquinha, e eu vou encerrar. Não dá nem para me cantar, mas uma musiquinha que diz assim. Os mais antigos aí, diz assim: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao Senhor. Não, 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 não. Olha o teu amor, teu grande amor, não me guio por vista, alegre sou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o teu amor, teu grande amor, não me guio por vista, alegre sou. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus, obrigado. Esta paz que eu sinto na minha alma, queridos, não é porque tudo vai bem na vida do pastor. Não é porque tudo vai bem na minha casa. Mas é porque eu louvo o meu Senhor. Ele é a razão da minha vida. Ele é a razão da minha existência. E é isso que eu tento, ainda que um pouco, transmitir para o meu filho. Transmitir para os meus irmãos. Não é porque tudo me vai bem não, queridos. Tenho dificuldades como vocês. Choro como vocês. Sinto dor como vocês. Me entristeço como vocês. Preciso de um ombro amigo às vezes para chorar como vocês. Peco como vocês. Chuto o cachorro às vezes. Não, o cachorro não pode chutar. O cachorro não pode. Mas é porque eu louvo o meu Senhor, queridos. Amém? Chega, senão o pastor se estende demais, né? Queridos, tinha algumas coisas que eu tinha programado, mas eu não vou nem falar tudo que eu queria falar, não. Porque não é por emoção. É pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero dizer algo para você. Você que está aqui nos honrando presencialmente, ou seja, você aí também pelas redes sociais. Deixa eu dizer algo para vocês, queridos. Se você ainda não fez de Jesus o seu Senhor e o Salvador da sua vida, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de você frequentar a igreja. Mas se você ainda não fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, você vai ter essa oportunidade hoje. Pastor, mas como que é isso?
Como é isso, pastor? Não tem nenhum segredo. É você entender que é um pecador. Todos nós somos. Senhor, eu sou um pecador. E o pior pecado é andarmos distante de Deus, fazendo as coisas do nosso jeito. Se você entende isso, se arrepende dos seus pecados, e hoje você quer dizer, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, muda a minha vida, muda a minha história. Eu quero receber o Senhor como o meu Salvador. Só que não é só Salvador. Às vezes as pessoas falam muito do Senhor como Salvador, né? Me salva, e Ele salva. Só que Ele quer ser o seu Senhor. Senhor significa Kyrios, dono da minha vida. Ele quer começar a governar a sua vida. Queridos, preste atenção aqui, não se distraia, por favor. Ele não quer só ser o seu Salvador. Ele quer ser o dono. Ele quer te guiar. Ele quer te orientar. E a melhor coisa do mundo é deixar Jesus ser o nosso dono. Você não vai ficar mais dando cabeçada fazendo as coisas do seu jeito. Você vai começar a fazer do jeito de Deus. Amém? E como eu disse, querido, e não tenha vergonha, se você nunca fez isso, e se você quer hoje, falar, eu quero que Jesus seja o meu dono e meu Salvador, eu quero dar essa oportunidade para você. Deixa eu pedir, queridos, essas pessoas que levantaram as suas mãos, se você puder, eu quero pedir que você venha aqui à frente, por favor, pode vir. Eu quero orar com vocês. Você que nunca fez isso publicamente, quiser vir, pode vir. Você que porventura, querido, estava separado, você já conheceu a Jesus também, mas você tinha se desviado dos caminhos do Senhor, estava afastado, e você quer se reconciliar com o Senhor. Eu quero que você venha à frente também, você vira aqui do meu lado. Tem alguém que queira se reconciliar com o seu Senhor? Tem alguém que queira se reconciliar? Você que conheceu o Senhor, mas você estava afastado. E você quer hoje voltar para Jesus. Quer voltar para o Senhor. Você quiser fazer isso, por favor. Senhor, em nome de Jesus, não deixe que nada embarace meus irmãos. Nenhum empecilho, todo embaraço, todas as amarras caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Toda ação que tenta embaraçar qualquer vida, de se render ao Senhor nessa hora, não prevaleça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, vocês que vieram à frente, dá uma olhadinha para o pastor. A igreja, por favor, se coloque de pé. Toda a igreja. Os que vieram à frente, olhem para o pastor. Se tiver mais alguém para ver junto com todos eles aqui, eu quero que venham mais pessoas para abraçar os meus ungidos que estão aqui. Tem mais mulheres aqui dos voluntários, vem aqui. Abraça junto com a Amanda aqui. Glória a Deus. A pastora está junto aqui, Maiara. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vieram à frente e atenderam esse chamado. Não é um chamado do pastor. Isso não é chamado de pastor, gente. Isso não é chamado de homem. Eu creio que nessa postura deles, eles estão fazendo algo que nós não estamos vendo no natural. Mas isso é um chamado diante de Deus. E eles estão respondendo sim, não é para mim. Estão respondendo sim para o Senhor. Para o Senhor. Eu quero que vocês venham repetir uma oração junto comigo. E a igreja junto, intercedendo. Tiver mais alguém, em nome de Jesus, venha, pode vir. Esteja orando e venha se tiver mais alguém. Ore comigo, bem simples, ore comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu não posso viver sem o Senhor. Opera em mim o milagre. Se puderem orar bem alto, pode orar. Opera em mim o milagre do novo nascimento. Eu entrego hoje minha vida para o Senhor. E eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha habitar em mim, fazendo de mim uma nova pessoa. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Tome conta da minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Faça outra oração. Senhor Jesus, eu que me afastei do Senhor, seja por qualquer motivo, Senhor, me perdoa. Me perdoa de ter me distanciado.
de ter me afastado, mas eu sei que o Senhor é um Deus de amor, e eu sei que o Senhor me recebe hoje, como um Pai amoroso que o Senhor é. Me recebe, Senhor, me restaura, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, e recebe a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.